Olá, meus amigos da Melhor Notícia, mais uma vez estamos aqui e compartilhando com vocês essa palavra e pedindo para você se inscrever no canal, compartilhar essa mensagem, deixar o seu like. E eu quero falar com vocês de uma palavra que Deus trouxe ao meu coração sobre vergonha. Isso mesmo. Você conhece gente que está vivendo uma vida de vergonha? Você conhece gente que a vergonha parece acompanhá-lo por onde ele passa, por onde ele vai? Isso é uma situação muito ruim para quem está vivendo. E o nosso Deus é um Deus que não tem prazer que ninguém viva na vergonha. Aliás, tem um texto da Bíblia que diz que Deus vai trocar a vergonha pela dupla honra, né? Mas o que eu quero compartilhar com você nesta hora é um texto que falou muito ao meu coração, que é um texto do livro de Neemias. Neemias é um copeiro do rei, provavelmente ele tenha nascido no exílio, né? Ele vive no reinado de Artaxerxes, e a Bíblia diz que ele está lá vivendo numa boa, como copeiro, tendo uma posição de honra, de destaque, né? E ele recebe uma visita, ele recebe a visita de um irmão dele. E esse irmão vai até a região onde ele está vivendo, nas terras da Pérsia, né? E ele chega lá e é normal, né? Quando você está fazendo uma visita ou você está recebendo alguém que vem de longe, como é que está o pessoal? Como é que estão as coisas? Como estão os nossos familiares, os nossos amigos lá na nossa terra? Porque Neemias morava num país distante, numa terra longínqua daquela de onde ele tinha saído. E aí o Anani, que é o irmão de Neemias, tem uma mensagem para ele, e ele vai dizer: os nossos antepassados estão vivendo em extrema miséria. A cidade destruída, cheia de entulhos, os túmulos queimados, só tem desgraça, só tem vergonha. E aí a Bíblia diz que quando Neemias ouve isso, ele se senta e ele chora. Sabe, tem muita gente que nunca expõe os seus sentimentos, né? Sempre está reprimindo aquilo que tem dentro de si. Tem gente que não se comove, nada toca o coração deles. Já observou isso? Aliás, nós vivemos num mundo onde a insensibilidade tem reinado sobre o coração das pessoas. Neemias, ao ouvir o relatório de seu irmão, ele entra em choque. E a Bíblia diz que ele chora. Mas ele não apenas chora, ele ora, ele jejua. E ele derrama seu coração diante de Deus. E essa disposição de derramar seu coração diante de Deus vai fazer com que Neemias, de um copeiro, é uma posição importante, sim, mas ele vai fazer uma grande obra para Deus, porque no seu coração vai ter uma disposição para acabar com a vergonha que o seu povo está vivendo. Como isso é importante quando a gente entende o quanto Deus pode fazer em nós e também através de nós. Neemias não podia fazer nada sozinho. Ele precisava da mão de Deus. Ele não era independente, ele não podia dizer para o rei: estou indo lá para a minha terra e vou lá trabalhar. Não. A Bíblia diz que ele ora. E quando ele chega diante do rei, o rei olha para o seu semblante, vê que ele está completamente transtornado, e o rei diz para ele: você não está doente, você não está com nenhum problema de saúde, que cara é essa? E aí a Bíblia diz que ele vai contar para o rei: como que eu poderia estar feliz? Como poderia o meu semblante estar bem, estando a terra, as casas, as famílias, o meu povo vivendo em extremo sofrimento? E aí a Bíblia diz que o rei vai perguntar: o que você quer? E ele vai orar. E é claro que ele não está com mão levantada, não está gritando, não, ele está orando em espírito, em pensamento. E o rei vai ser generoso, porque a Bíblia diz que o próprio Neemias vai dar esse testemunho. A boa mão de Deus estava sobre mim. E quando a mão de Deus se move, meus amigos, ela se move para mudar a história das pessoas. É muito interessante que Deus poderia, ele, fazer com que a vergonha acabasse.
mas ele usa pessoas. Consegue entender isso? Que Deus usa seres humanos para abençoar a vida de seres humanos. Assim como o inimigo usa seres humanos para destruir a vida de seres humanos, Deus também usa pessoas que são sensíveis ao seu chamado, que entendem o seu propósito, para que essas pessoas sejam instrumentos de transformação na sociedade que elas estão vivendo. É exatamente isso que Neemias entende. E é muito interessante que Neemias, ele não ouviu ninguém profetizando para ele, ele não viu nenhum anjo chamando-o ou enviando-o até Jerusalém, nada disso. Foi a sensibilidade espiritual, foi o discernimento que fez com que Neemias deixasse o palácio do rei para ir em uma missão onde todos que lá estavam vivendo na miséria, mas estavam acostumados, estavam desanimados, estavam desmotivados. E você deve saber muito bem como é difícil motivar gente que está desanimada. Mas a mão de Deus estava com Neemias. E tem um texto muito interessante que eu compartilho com vocês, que é o capítulo 2, versículo 17 do livro de Neemias, né? Onde ele diz: vocês sabem muito bem da terrível situação em que estamos. Jerusalém está em ruínas, suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém e acabar com essa vergonha. Deixa eu dizer uma coisa para ti. Eu não sei que situação da sua vida você está vivendo, mas se existe algo que traz vergonha para você, para sua família, para sua história de vida, existe um Deus que quer tirar essa vergonha. E Ele me deu essa palavra para compartilhar com você. E ninguém desanimado consegue tirar a vergonha de sua vida. Ninguém vivendo uma vida pessimista, fracassada, derrotada dentro de si é capaz de mudar o ambiente. Por isso, permita que o Espírito de Deus trabalhe na sua vida, mude a sua mentalidade, possa colocar dentro de você o propósito de mudar, quem sabe, de uma história de família difícil que você tem vivido, de uma história de vida profissional, de uma história de vida espiritual. Talvez você esteja vivendo assim, mas existe um Deus que é capaz de pegar a sua vida e torná-la instrumento de transformação para essa realidade que você está vivendo, para a realidade que a sua casa está vivendo. Permita isso, porque isso é possível, porque a boa mão de Deus continua estendida. Eu quero orar por você, eu quero clamar ao nosso Deus, o Deus que tira a vergonha, o Deus que extirpa a vergonha da nossa vida, para que Ele possa, nesta hora, capacitar você, para que você possa ser o instrumento de Deus nesta terra, para viver um tempo novo e para levar esse tempo novo àqueles que estão ao seu redor. Vamos orar? Bendito Deus e Pai, em nome de Jesus, da mesma maneira que o Senhor usou Neemias, o Senhor procura homens, mulheres, moças, rapazes e até crianças. O Senhor procura pessoas que creiam, que se dispõem a se submeter, a estar debaixo da tua mão poderosa, porque não há nenhuma força capaz de impedir a mão do Senhor quando ela está operando. Abençoe essa pessoa que está aqui comigo neste momento e que a vida dela seja transformada e que o mesmo Espírito que entrou na vida de Neemias, o mesmo Espírito que o levou a Jerusalém para mudar a vergonha que aquele povo estava vivendo, possa se apossar da vida dessa pessoa que está aqui comigo para transformar toda a história de vida dela, da família dela. Eu lhe peço isto, Pai, no nome de Jesus, agora e para todo sempre. Amém e amém. Eu quero agradecer a sua presença aqui no canal.
pedir a você que se inscreva, dê o seu like, compartilhe essa mensagem com alguém que você sabe que está precisando. Um beijo no seu coração e a gente se vê aqui pela melhor notícia.